No Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26 até o versículo 38, você vai conhecer uma das mais bonitas histórias das Escrituras Sagradas. A Bíblia vai dizer que o Senhor olha do alto céu e ele precisa escolher uma mulher para que o maior propósito da humanidade se cumprisse. Porque era necessário nascer o Salvador desse mundo, o Salvador dessa humanidade. E ali a palavra vai dizer que Deus olha do alto céu e vê Maria, muito jovem, mas com uma intimidade com Deus, com adjetivos e qualidades que não podemos explicar. Só sabemos que isso torna ela uma mulher especial. Em algumas traduções, referem-se a ela como a preferida, a escolhida, a agraciada, né? E o contexto da história é um contexto talvez absurdo, mas o Senhor, ele é Deus de coisas absurdas e sobrenaturais. Porque a Bíblia vai dizer que essa moça é jovem e virgem, noiva ainda, não tinha nem se dado ao casamento. Noiva de um jovem chamado José, né? E a Bíblia vai dizer que quando esse anjo aparece para ela, esse anjo diz para ela que ela foi escolhida. Alegra-te, você foi escolhida para gerar o Salvador do mundo, Jesus de Nazaré. E ali a Bíblia vai dizer que ela, a princípio, ela fica confusa com aquela aparição, com aquela notícia, e ela diz assim: como posso? Eu nem sou desposada ainda, sou virgem. E ali o Senhor, sempre nos respaldando, né? Diz para ela: assim como eu fui Deus, né? Eu fui lá na casa de Isabel, na velhice de Isabel, na esterilidade de Isabel, já dei um filho para ela, porque a Bíblia vai dizer que Isabel ela já estava no 6º mês de gravidez. E aí o Senhor fala: não sou eu fiel, não dei um filho, uma estéril, assim eu quero fazer. Eu quero que o Salvador nasça de uma mulher pura e virgem como você. E a Bíblia vai dizer que ela se dirige para a casa de Isabel, porque Isabel já está avançada na gestação, e hoje nós entendemos que Isabel também já estava avançada de experiência, porque a própria palavra vai dizer que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. E a Bíblia vai dizer que ela permaneceu por alguns meses na casa de Isabel. E o que nos chama atenção é que, se você for ver toda a trajetória, esse é o início de uma história, né? A Bíblia vai dizer que ela cuida, a Bíblia vai dizer que o Senhor intercede por ela, né? Porque José, como entenderia um homem esperando para desposar a sua prometida? Como assim? Né? Ela já chega com propósito, dizendo que está grávida, mas o Senhor, tudo que ele faz, ele nos garante, né? E ali o tempo passou, ela criou, né, no temor da palavra de Deus, criou o Filho de Deus. E quando a gente vai acompanhando o processo de Jesus, você vê o relato de obediência, né? Porque o primeiro milagre de Jesus, a palavra vai dizer que ele nos dá uma lição de obediência à sua mãe, porque a própria palavra diz que não era chegado o tempo dele fazer milagre. Quando ela questiona ele que o vinho tinha acabado, tanto que ele responde: que tenho eu contigo, mulher? Mas imediatamente ele acata, né, aquele pedido, aquela ordem daquela mãe, e ali ele acaba cumprindo com o propósito ao qual ele via, mesmo antes do tempo, e deixou um legado para nós de excelência, de obediência. E essa mulher, né, quantas pessoas, eu vejo quantas pessoas hoje evangélicas que marretam Maria como se ela fosse uma mulher qualquer. E para mim, Maria, ela me deixou um exemplo de humildade, de intimidade com Deus. E a Bíblia sempre ressalta, né, porque ela era jovem, né, e tão jovem, mas com uma experiência com Deus tão linda, né? E ali ela passa por aquele propósito todo, Jesus já grande, já passando por aquele sacrifício de cruz, ela nos dá uma lição de persistir, né? De resistir ao processo, porque imagino que foi doloroso ver o filho ali crucificado, né? E que essa palavra, ela possa nos ser
uma direção para que nós possamos seguir, né? Para que nós possamos olhar para essa mulher que deixou um exemplo de humildade, uma mulher que tinha literalmente o rei na barriga, mas se submete a estar com outra mulher para aprender, né? E hoje nós vivemos um modismo, né? Uma era onde o maior não quer se curvar para o menor, né? Então ela deixou um exemplo lindo de humildade, de intimidade com Deus, de perseverança, de fé, e que essa palavra ela possa falar melhor no seu coração. Que Deus abençoe você. Até uma próxima, em nome de Jesus.